meu povo, tudo bom? No dia de hoje eu venho cá falar sobre degradê, que é uma coisa que buga o cérebro de muita bordadeira, mas eu vou explicar uma forma que vocês podem fazer degradê e vocês vão me agradecer no final, tá bom? Porque vai ficar bem mais fácil, uma forma mais intuitiva, mais simples de você criar um degradê com linhas. Tanto se você vai usar na pintura de agulha ou não, né, em outros tipos de bordado, é legal formar um degradê interessante para o seu bordado. E aí você pode pensar, mas eu não preciso usar degradê de linhas, um monte de cores diferentes, porque existem as linhas mescladas que já fazem esse trabalho por mim. sim, existe, você pode usar essas linhas mescladas sem problema nenhum, não é uma ditadura aqui. Mas quando você cria o seu próprio degradê, tem como você deixar ele muito mais interessante e, consequentemente, o seu bordado vai ficar mais interessante porque você pode adicionar alguns elementos como algumas cores mais quentes ou puxar algumas cores mais frias ou deixar o degradê bem mais escuro do que ele ficaria se fosse pegando a linha mesclada. Enfim, então vamos lá, existem algumas formas da gente criar um degradê e eu vou explicar elas aqui. Algumas dessas formas são um degradê por saturação. Então você começa com, sei lá, um vermelho super saturado, aquele vermelho que arde o olho, sabe? E aí você vai tirando a saturação desse vermelho, ou seja, você vai adicionando cinza nesse vermelho até chegar em um vermelho mais apagado, um vermelho acinzentado. Esse é um tipo de degradê que você pode fazer. Outro tipo de degradê, que é o mais comum, é o degradê por brilho. Então você vai pegar uma cor, como o próprio vermelho, e aí você vai ou adicionar branco para trazer esse vermelho mais clarinho, ou adicionar preto para trazer um vermelho mais escuro. Esse é o tipo mais comum que a gente tem para fazer um degradê, principalmente quando a gente está falando de linhas. Por quê? Porque as nossas linhas são muito limitadas. Não é como se a gente pudesse juntar duas cores e criar uma terceira, como é no caso das tintas, por exemplo. E o terceiro caso, que é o que eu vou mostrar aqui no tablet, que é um desses elementos que eu falei que pode deixar seu bordado muito mais interessante, é você fazer um degradê de matiz. O que é matiz? É a própria cor, então amarelo, vermelho, verde, azul, tudo isso são matizes diferentes. Quando você quer fazer um degradê de matiz, você tá falando que você quer sair, sei lá, do verde e ir pro amarelo, ou do roxo e ir pro azul, ou do roxo e ir pro amarelo. Só que como a gente vai fazer um degradê de duas cores diferentes, que o ponto de partida às vezes é totalmente diferente do ponto de chegada? Eu vou explicar aqui no tablet, então deixa eu organizar aqui rapidão. Eu peguei aqui um círculo cromático bem completo, que é pra gente ter ainda mais exemplos do que eu tô falando. Vamos supor que eu queira sair aqui do amarelo e queira chegar no vermelho, por exemplo. Qual que é o caminho que eu vou ter que fazer para adicionar cores nessa paleta e ficar uma transição suave, começando no amarelo e terminando no vermelho? Então, esse é o amarelo. Esse é o vermelho. E o que eu preciso aqui no meio? Para juntar essas duas cores, eu preciso de uma cor grude. O que é uma cor grude? É uma cor que tem tanto um pouquinho do meu ponto de partida, quanto um pouquinho do meu ponto de chegada. Nesse caso, é uma cor que precisa ter tanto um pouquinho de amarelo, quanto um pouquinho de vermelho. Que cor é essa nesse caso? O laranja, certo? Então esse daqui seria a nossa cor grude. Por quê? Porque tem as duas cores ali no meio. Vamos pegar outro exemplo aqui. Se a gente quiser sair aqui do violeta e ir até, sei lá, o rosa, né? Sair de um quase azul e chegar no rosa. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma cor grude desses dois. Qual cor que tem tanto um pouquinho de violeta quanto um pouquinho de rosa? É o roxo. Então é o roxo que vai dar a liga para eu conseguir criar essa paleta que sai de um matiz e chega no outro. Então quer dizer que para eu sair de uma cor e chegar em outra, eu vou seguindo o círculo cromático? Exatamente. Para a gente fazer um degradê de matiz,
a gente segue o que o círculo cromático nos mostra. Se eu quero sair do verde, chegar no laranja, eu sigo esse caminho, passando por um verde que tem mais amarelo, até chegar no amarelo de fato, até ir para o laranja. Eu vou fazendo essas gradações e com isso eu formo a minha paleta. Olha só como que fica bem suave a minha transição de cores e, consequentemente, o meu degradê. Ah, Isa, eu quero sair aqui do amarelo e chegar aqui no violeta. Ou eu escolho aqui o lado que eu vou fazer, ou eu vou pelo lado vermelho e mais quente, ou eu vou pelo lado mais frio, ou então eu faço isso daqui, ó. Vou reto. Como seria isso? Eu vou adicionando cada vez mais brilhos nesse degradê, até ficar bem clarinho. E quando ficar bem clarinho, quase imperceptível, eu vou mudar sutilmente para o amarelo. Então aqui, ó, onde quase não dá para ver essa diferenciação de uma cor para outra, é onde eu vou fazer essa troca. Eu não gosto muito desse tipo porque se eu for fazer uma pétala, por exemplo, que sai do roxo e vai pro amarelo, essa pétala ficaria com o meio dela, essa parte aqui, mais clara, né? Usando esses tons. E isso não é muito interessante, na minha visão. Beleza, mas vamos testar isso na prática então. Eu peguei aqui uma parte da minha caixa de linhas pra gente ver se isso daqui funciona mesmo. Então vamos supor que eu quero sair aqui do violeta e chegar aqui próximo do vermelho, pode até ser no vermelho, né? Então a gente vai fazer essa mudança aqui. Então aqui na minha caixa eu tenho essa cor aqui, que é mais puxada pro azul mesmo, né? E agora eu começo a adicionar roxo nesse azul. O tom mais próximo que eu tenho seria esse daqui. Depois eu quero passando para o rosa, ó, e encaminhando o meu bordado para o rosa. Então eu posso adicionar, vamos ver se esse daqui dá certo também. Talvez, vou deixar aqui do lado, vou ir adicionando esse daqui que me parece mais rosa. Agora eu tenho que adicionar algum rosa que ele vai me levar até o vermelho, né? Vamos ver aqui o que poderia juntar tudo isso. Esse rosa tem um pouquinho mais de vermelho presente. Vamos terminar num vermelhão? Vamos ver qual desses dois pode dar certo. Acho que a gente já pode colocar esse daqui direto ou até mesmo fazer uma transição mais suave. Então aqui eu fiz uma paleta sem pensar muito, assim, rapidinho, só seguindo aqui. O que eu preciso colocar? Um azul, depois um rosinha, depois um vermelho. Assim eu consigo criar esse degradê, ó, de matiz, que deixa o meu bordado super interessante. Vamos supor que agora eu queira sair de um azul e chegar até um verde, né? Então aqui eu tenho um azul. E isso também acontece se você quiser pegar, por exemplo, na primeira opção a gente pegou cores que estavam mais saturadas, aqui próximo da borda do círculo cromático. Eu posso ir mais para dentro do círculo cromático e pegar cores mais clarinhas, por exemplo, mais pastéis, né? Então eu tenho aqui um azul. Agora eu preciso, ó, começar a passar para um azul mais, um verde água, né? Então vamos ver o que eu posso pegar aqui que se pareça mais com um verde água. Esse daqui talvez, tem um pouquinho mais claro aqui também. Agora eu preciso de um verde que tenha mais azul, né? Um verde mais frio. Vamos ver se esse daqui dá certo, talvez um mais claro aqui.
Gostei dos dois. Deixa eu tentar outra opção aqui. Esse já tá muito sem vida. Esse daqui é interessante, já pegamos aqui para um lado mais bandeira, né? Um verde mais bandeira. E aí, para finalizar, vamos ver se eu consigo aqui colocar um verde intermediário. Posso até colocar um verde mais puxado aqui para o amarelo, né? Olha só, criei uma paletinha aqui que começa no azul e termina quase em um amarelo. E olha como que fica legal essa transição de cores, né? E aí, será que eu te convenci a criar uma paleta diferentona usando o círculo cromático? Me conta aqui nos comentários. E coloque em prática. Claro que quanto mais a gente vai praticando, melhor e mais fácil vai ficando, né? Então, não pula para o próximo vídeo e esquece isso daqui que você viu, né? Já vai lá colocar em prática para testar o que você acabou de aprender, que assim se absorve muito mais. Beleza? Beijo grande no coração. Até mais.